resolvidos. Então, exercício 32 da página 166. Primeiro pedem-nos para determinar, de acordo com as funções f e g aqui apresentadas, os zeros da função f mais g. Portanto, pretendemos determinar f mais g de x igual a 0. Ou seja, f de x mais g de x igual a 0. Atenção que para determinar estes zeros nós temos que ter em consideração o domínio da função f mais g. Mas então fazer o domínio de f mais g, fazer o domínio de f, interceptá-lo com o g. Sabemos que o domínio da função f, como é x² mais x, será r, né? Uma função polinomial. Na função g também é r, portanto a interseção obviamente irá dar r. Se não desse r e desse um certo conjunto, nós depois tínhamos que fazer a interseção com os zeros que aqui determinássemos, porque depois os zeros têm que pertencer a ambas as funções. Muito bem, então x² mais x menos 15 igual a 0. Ou seja, x² mais 2x menos 15 igual a 0. Se utilizarmos a fórmula resolvente, que eu vou aqui novamente fazer batota, vamos ficar com x igual a menos 5 ou x igual a 3. Portanto, os zeros de f mais g são menos 5 e 3. E é só isto. Na 32.2, pedem-nos para caracterizar a função g após f menos g menos 1. Vamos imaginar... Não vale a pena, se calhar. Assim, bem, não sei. Ia designar aqui esta função por h. Mas já adiante, se calhar agora para já não é preciso. Portanto, domínio de g após f será os x pertencentes ao domínio de f, tal que f de x pertence ao domínio de g. Portanto, como ambos são r, não é? Este aqui é r, este aqui é r, portanto temos então que o domínio de g após f será r. Não há aqui nenhuma restrição a fazer. Muito bem. Para fazer o domínio de h, não é? Aquilo que eu chamei h menos g menos 1, será o domínio de h interceptado com o domínio de g menos 1. Mas g menos 1, se g de x é x menos 15, então se eu quero determinar o g menos 1 de x, o que é que tenho de fazer? Muito bem, basta-me fazer y mais 15 igual a x. Portanto, o g menos 1 de y seria y mais 15. Como eu quero escrever em função de x, isto é a mesma coisa que escrever g de menos 1 de x igual a x mais 15. Portanto, o domínio também é r. Portanto, será r interceptado com r, que é também r. E qual será a expressão algébrica então? G após f menos g menos 1 de x é o g após f de x menos g menos 1 de x. G de f de x menos, portanto, g menos 1 é x mais 15. Portanto, é fazer o g de x² mais x. Portanto, no lugar do x aqui do g, vou escrever x² mais x menos 15 menos x menos 15. Se eu simplificar, fico com x² menos 30. É isto. x² mais x menos 15. Muito bem.
Portanto, a caracterização será G após F menos G menos 1 será de R em R, que a cada X faz corresponder a x² menos 30. E esta é a nossa resposta da última pergunta. Muito bem. Vamos avançar para a 35 da página 166. Muito bem. Então, caracterizar cada uma destas funções. Para caracterizar cada uma destas funções, precisamos de saber o domínio de cada uma delas, pelo menos. Portanto, o domínio da f é óbvio para todos que é R ou não? Se não for, perguntem-me. O domínio da G será R, exceto o valor em que o denominador é 0, e esse valor é o menos 3, portanto é R, exceto menos 3. E o domínio da H será, já estão fartos de saber, que é todos os x maiores ou iguais que 0, portanto R 0 mais. Muito bem. Já agora, caso nos perguntem, nós avançamos já ao trabalho. Poderá ser preciso saber, portanto vamos aqui representar a cor de laranja os zeros. Zeros. Portanto, os zeros de f é f de x igual a 0. Ou seja, de x² menos x igual a 0. Ou seja, colocando o x em evidência, x igual a 0 ou x igual a 1. Muito bem. Da G não há zeros. A G de x igual a 0 e significaria 1 sobre x mais 3 igual a 0, mas isto é impossível. 1 sobre qualquer coisa é sempre diferente de 0. Quando é que uma fração dá 0? Quando o numerador é igual a 0 e o denominador é diferente de 0. Isto é impossível. Portanto, G não tem zeros. G não tem zeros. E da H? Quando é que H de x é igual a 0? Quando o x é igual a 0. Muito bem. Portanto, fica aqui a conclusão. G não tem zeros e H tem estes zeros. Vou colocar também isto mais para aqui porque pode gerar aqui alguma confusão. Muito bem. Vamos avançar então. Pretendemos ver na 35.1 primeiro domínio de f vezes h, ou seja, o domínio de f interceptado com o domínio de h. Portanto, interceptar r com R0 mais será R0 mais a interseção. Fazer f vezes h, f de x, f vezes h de x é fazer f de x vezes h de x, ou seja, raiz de x vezes x² menos x. Ok? Portanto, se eu quiser fazer f vezes... Vou pôr de outra cor aqui as respostas. F vezes h é uma função que vai de R0 mais em R, que a cada x faz corresponder... vou colocar assim primeiro, só porque é mais usual escrever desta forma. Então, já está. Fazer a 35.2. Primeiro, domínio de f sobre g. Portanto, o domínio de f sobre g é pensar na interseção do domínio de f com g e excluir os zeros da g. Ora, mas a g não tem zeros, portanto é só intersetar estes dois conjuntos. Portanto, R exceto 3, o domínio. R exceto menos 3, desculpem. Muito bem, e f sobre g de x é fazer f de x sobre g de x. Ou seja, x² menos x sobre 1 sobre x mais 3. Claro que podemos pensar aqui como sendo x ao quadrado menos x sobre 1 sobre x mais 3. Já sabem, multiplicam este por este e ficamos com x mais 3 vezes x² menos x, e isto seria sobre 1, mas escrever sobre 1 não é necessário, basta escrever desta forma. Portanto, temos tudo. Se eu quiser escrever f sobre g,
é uma função que vai de R exceto menos 3 em R, que a cada x faz corresponder podemos simplificar, podemos manter assim, como vocês queiram, se nada vos for dito nesse sentido. 3x² menos 3x, ou seja, x cubo mais 2x² menos 3x. Vamos apresentar das duas formas. Portanto, x cubo mais 2x² menos 3x. Muito bem. A seguir, vou só aqui. 35.3. O domínio de G sobre H é excluir os zeros do H. Portanto, os zeros do H é o x igual a 0. Portanto, temos que fazer a restrição a R exceto menos 3 com R0 mais, excluir o 0. Portanto, fica apenas R mais. Certo? Conseguem todos perceber isto? Sim? Portanto, agora a expressão G sobre H de x é igual ao G de x sobre H de x. G de x é 1 sobre x mais 3 sobre a raiz de x. E isto dá 1 sobre a raiz de x mais 3. Portanto, G sobre H é uma função que vai de R mais em R, que a cada x faz corresponder 1 sobre x mais 3 raiz de x. Muito bem. Apenas costumamos colocar a raiz depois, para não haver qualquer dúvida de que este x mais 3 não está incluindo a raiz. Portanto, por norma, colocamos então os fatores antes da raiz. 35.4. Domínio de H sobre G. Agora é o contrário. Agora vamos excluir os zeros da função G, mas a função G não tem zeros. Portanto, aqui temos que fazer a restrição apenas a R0 mais. Não precisamos de retirar nenhum zero porque a G não tem zeros. Muito bem. Então, e agora H sobre G de x será H de x sobre G de x, ou seja, raiz de x sobre 1 sobre x mais 3, e isto dá x mais 3 raiz de x. Só isto. Portanto, H sobre G vai de R0 mais em R, que a cada x faz corresponder x mais 3 raiz de x. Muito bem. Falta a 35.5. F mais G menos H. Portanto, para fazer isto, para calcular este domínio desta função, temos que fazer a restrição dos três domínios. Portanto, fica R0 mais, ok? E, portanto, a expressão menos H de x ficará a F mais a G menos a H. Ok? Pronto, portanto, F mais G menos H vai de R0 mais em R, que a cada x faz corresponder x² menos x mais 1 sobre x mais 3 menos raiz de x. Aqui escrever isto com mais detalhe. Menos raiz de x. Muito bem. A seguir, e por último, vem a 35.6. É f sobre g vezes f ao quadrado. Domínio de f ao quadrado
será R. O domínio de f sobre g vezes f ao quadrado será a interseção do domínio de f com o domínio de g, que é R exceto menos 3. Correto? E, portanto, a expressão que vai ter f... Deixa-me lá passar isto mais para aqui. F sobre g vezes f quadrado x será x quadrado menos x, isto vezes f quadrado, portanto vai ficar ao cubo, sobre a g, portanto é 1 sobre x mais 3. Vai ficar x quadrado menos x ao cubo vezes x mais 3. Portanto, a caracterização f sobre g vezes f quadrado vai de r exceto menos 3 em r, que a cada x faz corresponder x quadrado menos x ao cubo vezes x mais 3. E já está. Alguma dúvida? Já sabem.